Fala, meus queridos, beleza? Química geral inorgânica, partículas subatômicas, exercícios. Galera, é uma matéria bem de boa, mas tem que dominar esse assunto. Tá legal? Então vamos, sem perder tempo. Primeiro exercício, pessoal. A diferença entre átomo neutro e íon reside na carga total das partículas que constituem a espécie química. Considere a tabela a seguir, que apresenta o número atômico Z, né, número atômico, o número de prótons, e o número de massa A e o número de elétrons da espécie. Beleza? Ele quer saber o que são essas espécies. Gente, me ajuda aqui, por favor. Ó, a espécie 1, ela tem 11 prótons, né? Número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Ela tem 11 prótons e apenas 10 elétrons. Então, a espécie 1, ela perdeu um elétron. De boa? Quando perde elétron, vira cátion. No caso, vai ser monovalente, porque ele perdeu só um elétron. Ó, tinha 11, tem 10. Perdeu um. Então, virou um cátion monovalente. Beleza? Agora o 2, pessoal. Tem 36 prótons, né? O número atômico é 36, e o número de elétrons também é 36. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, você tem um átomo neutro. E no terceiro, a gente tem 16 prótons, né? Número atômico 16, só que tem 18 elétrons. Galera, ganhou 2 elétrons. Tem 2 elétrons a mais que os prótons. Quando ganha elétron, fica negativo. No caso, a gente vai ter um ânion bivalente, porque são 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Sossegado? Onde tem essa alternativa? Letra D. Aqui, ó. Cátion monovalente, átomo neutro e ânion bivalente. Alternativa letra D. Exercício do número 2. O iodo é um elemento químico que apresenta o número de massa 127 e o número atômico 53. Pessoal, o número atômico a gente coloca à esquerda embaixo e o número de massa a gente coloca em cima. Pode ser à esquerda ou à direita. Legal? Ó, ele está querendo saber prótons, elétrons, então vamos fazer juntos aqui. O negócio é o seguinte, ó. Esse número atômico aqui, ó, que fica aqui embaixo, pessoal, é o número de prótons. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E lá em cima é o número de massa. Legal? Que é a soma de prótons com os nêutrons. Então vamos lá, ó. Vamos descobrir quantos prótons tem esse átomo, quantos elétrons e quantos nêutrons. Galera, o número de prótons é o número atômico, 53. O iodo, gente, não tem nem carga negativa nem carga positiva, é um átomo neutro. Quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. 53 prótons, 53 elétrons. Agora um detalhezinho, ó. O número de massa é o número atômico, né? O número de prótons mais o número de nêutrons. Legal? Então, o número de massa menos o número atômico me dá o número de nêutrons. Moral da história. Esse número maior menos esse menor vai nos dar o número de nêutrons. Galera, 127 menos 53, 74. Então, a alternativa correta, letra A. Ó, eu fiz tudo isso aqui para treinar. Só que é o seguinte, ó. Se ele falou que o número atômico é 53, pessoal, número atômico é o número de prótons. Aí você já coloca direto a letra A. Tá bom? Eu quis dar uma treinada, mas lá na prova você iria direto. Considerando as características do átomo e do elemento químico, escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma nos itens abaixo. Número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Pessoal, perfeito. O número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Lembrando que prótons é o número atômico, né? Então, o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Massa atômica
é a massa de um átomo que equivale à massa dos prótons mais a massa dos elétrons. Pessoal, falso. Tá esquecendo dos nêutrons. Tá joia? Então tá errado esse segundo item. Próximo. Massa atômica dos elementos químicos é a média aritmética. Galera, pode parar. A massa atômica, quando você tem mais de um isótopo, a gente vai aprender isso mais à frente, é a média ponderada das massas dos isótopos e não média aritmética. Falso. Próximo. Massa molar. Gente, molar vem de mol, tá? Massa molar é a massa correspondente a 1 mol de uma substância química perfeitíssimo, verdadeiro. VFFV, exercício 3, vamos ver. Letra V, aqui ó, letra C. De boa? Exercício 3, letra C. Exercício de número 4, galera. As investigações, deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui. Ó, as investigações sobre a estrutura da matéria representam um importante marco na história da química, especialmente nos séculos 19 e 20, em que foi proposta a existência de várias partículas que podem ser encontradas em um átomo. Sobre essas partículas, analise as proposições. Pessoal, 1. Os prótons são partículas de cargas positivas que estão localizadas no núcleo do átomo. Galera, verdadeiro, né? Certo? Tá certíssimo. Agora, item 2. Os elétrons são partículas de carga negativa que estão localizados na eletrosfera. Verdadeiro. Perfeitíssimo. Os nêutrons são partículas sem cargas e estão na eletrosfera. Não. Os nêutrons, eles não têm carga, mas eles estão no núcleo e não na eletrosfera. 4. Os prótons possuem massa maior que os elétrons. Galera, verdadeiro, certo? Ó, prótons e nêutrons têm cargas iguais, tá? Agora, prótons e nêutrons têm carga bem maior do que os elétrons. A carga de um próton ou do nêutron é cerca de 1840 vezes maior que a massa de um elétron. 5. Os nêutrons estão localizados no núcleo, beleza, e possuem massa equivalente aos elétrons. Não. Os nêutrons têm massa equivalente aos prótons, mas a massa do nêutron é cerca de 1840 vezes maior que a massa do elétron. Falso. E o último, os prótons e os elétrons são partículas que, embora possuem cargas opostas, estão localizadas no núcleo. Pessoal, elétrons não, né? Falso. Então, os itens verdadeiros, 1, 2 e 4. Pessoal, 1, 2 e 4, alternativa letra E. Exercício 4, alternativa letra E. Agora, exercício de número 5. A lasanha apresenta em sua composição os cátions Na+, Ca2+, Fe3+, e o K+. A respeito desses cátions, é correto afirmar. Aí, pessoal, ó, para o elemento químico, ele deu o número atômico, ó, sódio, cálcio, ferro e potássio, o número atômico e o número de massa. Tá aqui, beleza? Eu pus essa tabela de novo aqui para não, né, ficar mudando a tela. É a mesma tabela que estava ali. Aí, letra A. O número de elétrons do Ca2+, é o mesmo do K+. Pessoal, me ajuda aqui. Ó, o número atômico do Ca é 20, galera. Beleza? Então, o número de elétrons do Ca2+ vai ser 18. 18 elétrons. Tudo bem? Agora vamos lá para o K+. Ó, o número de prótons do potássio é 19. Então, o potássio tem também 19 elétrons. Só que ele está falando do K+. Por que que ele está K+? Porque ele perdeu um elétron. Gente, ele tinha 19, ficou com 18. Pronto, já é a letra A.
certo? Exercício de número 5, alternativa correta, letra A. Bem facinho, né? O exercício. Legal? Aí, exercício de número 6. Se o chumbo 207, cujo número atômico é 82, for bombardeado com um nêutron, ele se torna. Galera, nêutron tem carga igual a 0. E a massa do nêutron, a massa relativa, é igual a 1. De boa? Olha só o que vai acontecer. Se você bombardear o chumbo com o nêutron e o nêutron se incorporar ao chumbo, a massa vai para 208. Aqui, ó, 207 mais 1 do nêutron, 208. Ele vai ganhar um nêutron, né? A mais do que ele tinha. E o número atômico dele vai continuar exatamente o mesmo, porque nêutron não tem carga. Certinho, pessoal? Então, a resposta, chumbo 208. Alternativa, letra C. Exercício 6, letra C. Agora, exercício de número 7. A tabela abaixo apresenta o número atômico, tá aqui, ó. O número atômico é o número de prótons, o número de elétrons e o número de massa. Lembrando que o número de massa é a soma de prótons com os nêutrons. Gente, prótons é a mesma coisa que número atômico, então você pode falar que o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Certinho? Então tá aí. Aí, com base nos dados projetados, considere as seguintes afirmativas. Item 1. A é ânion. Galera, A tem 11 prótons, ó, número atômico 11, e tem 10 elétrons. Então, o A, ele perdeu um elétron. Se ele perdeu, ele vai ser um cátion monovalente. Ele falou ânion, então o item 1 está falso. Deixa eu escrever aqui, ó, falso. Galera, errado o que ele falou. 2. B é cátion de C. Pessoal, ó, B e C é o mesmo elemento químico, porque eles têm o mesmo número atômico. Certinho? B tem 18 elétrons. Certinho? Ele perdeu 2 elétrons. Então, esse B aqui é um cátion bivalente. Perdeu 2 elétrons. E ele é um cátion de C. Certinho? Porque o C tem 20 elétrons, tá? Então, o item 2 é verdadeiro. Agora, terceiro. C e D são isóbaros. Galera, isóbaros é quando a gente tem o mesmo número de massa. Os dois têm a mesma massa, os dois são isóbaros. Perfeitíssimo. Agora, item 4. D e E são isótonos. Galera, para achar o número de nêutrons, ele falou isótonos, né? Isótonos é o mesmo número de nêutrons. Para achar o número de nêutrons, você vai fazer o número de massa menos o número atômico, né? Vem dessa formulinha aqui, ó. O número de nêutrons é a massa menos o número atômico. 42 menos 22 vai dar 20 nêutrons. Beleza? 23 menos 11, meus queridos, vai dar 12 nêutrons. Então, falso. D e E não são isótonos, não. Agora, 5. A e E. Cadê? E E. Ele está falando que são isoeletrônicos. Galera, o A tem 10 elétrons e o E tem 11. Eles não têm o mesmo número de elétrons, eles não são isoeletrônicos. Falso. Então, quais são os itens verdadeiros? 2 e 3. Alternativa, exercício 7, letra B. Exercício de número 8. Galera, esse exercício 8 caiu na FAMERP. Você precisa saber o número atômico e a FAMERP dá uma tabela periódica, tá? Ó, ele vai trabalhar
com o SR, é o estrôncio, 2+, com o número atômico 90. Beleza? Se você pegar a tabela que a FAMERP fornece, todos os vestibulares, né? Se eles não fornecerem a tabela, ele vai fornecer o número atômico. Se você olhar na tabela, o estrôncio tem número atômico 38. Então me ajuda aqui. Ó, prótons, elétrons e nêutrons. Meus queridos, próton é a mesma coisa que número atômico. O número atômico é 38, você olha na tabela. Então são 38 prótons. Por que que ele está 2+? Porque ele perdeu 2 elétrons. Então ele vai ter 36 elétrons. Como é que você acha o número de nêutrons, pessoal? Ó, o número de massa, número atômico, ou prótons, que é a mesma coisa, né? O número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Então, o número de massa menos o número atômico dá o número de nêutrons. O número maior menos o número menor dá o número de nêutrons. Exercício 8, eu já fiz aqui, ó. 90 menos 38 dá 52. Então, a resposta certa, meus queridos, letra D. Olha lá, ó. 38 prótons, 52 nêutrons e 36 elétrons. Exercício da FAMERP para você aí. Agora, exercício número 9. Ó, de novo, meus queridos, para fazer esse exercício, precisa do número atômico, tá? E aí eles dão a tabela, você vai lá e olha. O flúor, isso é dado, ó, tem número atômico igual a 9. Então, juntos aqui, pessoal, para treinar, prótons, elétrons e nêutrons. Prótons é a mesma coisa que número atômico. Se não tem carga, prótons e elétrons são iguais. E o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. 18 menos 9, 9. Ele quer saber o número de nêutrons, letra A. Exercício 9, letra A. Virando exercício de número 10. O carbono, tá aqui, ó, o número atômico, o número de massa, oxigênio, fósforo, etc, etc. Além dos elementos, ele está colocando aqui os cátions, né? Na+, K+, e Ca2+. São fundamentais para a formação óssea e para manter o equilíbrio eletrolítico nos líquidos desse organismo. Considerando essas informações e os conhecimentos sobre modelos atômicos, é correto afirmar. Vamos lá, pessoal. A quantidade de partículas no núcleo atômico do oxigênio é maior que o número de nêutrons do fósforo. Queridos, me ajuda aqui, por favor, ó. Ele falou do oxigênio, deixa eu lembrar aqui que eu esqueci. Isso, do oxigênio e fósforo. É o seguinte, ó. Esse número que fica aqui em cima é o número de massa, tá? Ele é o número de prótons mais o número de nêutrons. Pessoal, prótons e nêutrons estão no núcleo. Então, eu posso dizer que o oxigênio ele tem 16 partículas nucleares. A soma de prótons e nêutrons dele é 16, ele tem 16 partículas nucleares. Certinho? E o número de nêutrons aqui do fósforo, você lembra? O número de massa menos o número atômico me dá o número de nêutrons. 31 menos 15 dá 16. Então, o fósforo tem 16 nêutrons. Ele falou que é maior... Não, são iguais. Então, a letra A está errada. Letra B. O íon potássio e o íon cálcio apresentam diferentes números de prótons. Pessoal, é lógico, né? Se são elementos químicos diferentes, tem números de prótons diferentes no núcleo. E o mesmo número de elétrons na eletrosfera. Vamos ver. Potássio e cálcio. Cadê, hein? Ai, perdi. Potássio e cálcio. Gente, me ajuda. Potássio e cálcio. Olha para mim aqui. Ó, isso daqui é o número atômico do potássio. Número de prótons. Ele tem uma carga positiva. Significa que ele perdeu um elétron. Gente, ele tinha 19. Ele perdeu um. Ele tem agora 18 elétrons. O cálcio
tem número atômico 20, ele tem 20 prótons. O átomo neutro tem 20 elétrons também. Só que aqui eu estou trabalhando com o cátion bivalente. Por que ele está 2+? Perdeu 2 elétrons. Ele tinha 20, perdeu 2, 18 elétrons. Opa, verdadeiro. Ó, o K+ e o Ca2+, eles têm o mesmo número de elétrons. O número de prótons é diferente porque são elementos diferentes. Mas o número de elétrons na eletrosfera é o mesmo. Exercício de número 10, letra pessoal B de bola. Exercício 11. Legalzinho esse aqui, ó. Y3 menos tem, pessoal, 38 elétrons e 45 nêutrons. Beleza? Ele quer saber o número atômico e o número de massa. Queridos, me ajuda aqui. Ó, por que Y está 3 menos? Por quê? Porque ele perdeu 3 elétrons. Beleza, moçada? Ele perdeu 3. Não, perdão. Ó, ele tem 3 menos, tá doido? Se ele tem carga 3 menos, ele ganhou 3 elétrons. Certinho? Gente, ele ganhou 3 e ficou com 38, então ele tinha 35. Você entendeu? Ó, o átomo neutro desse Y aqui tem 35 prótons e 35 elétrons. Só que eu estou analisando o ânion trivalente, ele ganhou 3. Ele tinha 35, vai ficar com 38. Beleza? O que é número atômico? Número atômico é o número de prótons. Aí, ó, número de prótons 35. E como é que você acha o número de massa? É o número atômico, né? O número de prótons mais o número de nêutrons. Então, aqui, queridos, o número de massa vai ser número atômico 35, número de massa 45, isso dá quanto? 80, né? 80. Então, o número atômico é 35 e o número de massa, queridos, 80. Onde tem isso? 35, 80, letra A. Então, exercício 11, alternativa correta, letra A. Exercício de número 12, bem de boa isso daqui, hein? Ó. S1632. Gente, me ajuda. O número que fica embaixo chama-se número atômico e ele representa o número de prótons. Então, o enxofre tem 16 prótons. De boa? Não tem carga negativa nem carga positiva, então prótons e elétrons são iguais. Legal? Como é que você acha o número de nêutrons? É o número maior menos o número menor. É o número de massa menos o número atômico. Então vai dar 16 nêutrons também. Aí presta atenção para não errar. Ó, ao avaliar o átomo de enxofre, podemos afirmar que a sua composição nuclear. Gente, no núcleo, composição nuclear, são as partículas que estão no núcleo. No núcleo tem o quê? Tem prótons e nêutrons. Então, a letra correta é letra E. Exercício 12, letra E. Cuidado! Exercício de número 13. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó. A2 mais 52, 134. Exercício de número 13. Galera, o número que fica aqui embaixo é o número atômico. Ele representa o número de prótons. Então, esse cátion tem 52 prótons. Por que ele está com carga 2+? Porque ele perdeu 2 elétrons, então sobraram 50 elétrons. Como é que acha rapidão o número de nêutrons? É o número maior menos o número menor. É o número de massa menos o número atômico. 134 menos 52 dá 82. Tá? Ele quer saber o número de prótons, nêutrons e elétrons. 52, 82 e 50. Letra B. Exercício 13, letra B. 14, galera. O zinco
na sua forma oxidada, beleza? É um componente essencial do sítio ativo de muitas enzimas e desempenha uma função essencial em centenas de processos corporais. A quantidade de elétrons das espécies químicas citadas no texto, galera, só dá para fazer esse exercício se você tiver o número atômico. O vestibular dá. Ó, o número atômico do zinco é 30. Beleza? O número atômico é o número de prótons, tá? Certinho? Nesse caso aqui, como não tem carga, você vai ter 30 prótons e você vai ter 30 elétrons. Beleza? Só que aqui, ó, tem carga 2+. Por que que tem carga 2+? Porque perdeu 2 elétrons. Gente, tinha 30, perdeu 2, sobraram 28 elétrons. Então a resposta certa é exercício de número 14, letra A, bem facinho. Lembrando que o número atômico é sempre dado, não dá para decorar isso daí, tá? Agora, último, átomos eletricamente neutros podem doar ou receber elétrons, se tornando átomos eletrizados ou íons. Os íons são importantes para a manutenção do equilíbrio e assim por diante. Pessoal, ele dá 4 espécies. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos analisar cada um rapidinho aqui. Ele tem 12 prótons e apenas 10 elétrons. Certinho? Perdeu 2 elétrons. Então ele é um cátion bivalente. Sossegado, pessoal? É um cátion bivalente. Agora o 2. O 2 ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Ele é um átomo neutro, pessoal, átomo neutro. O terceiro, ele tem 8 prótons e 10 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons. Ele tem 2 elétrons a mais que os prótons. Então ele é um ânion, no caso bivalente, certo? Ó, número atômico é 8, número de elétrons é 10, tem 2 elétrons a mais, 2 menos. E o quarto, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, ele é um átomo neutro também. Sossegado? Vou ver qual que é a alternativa correta aí. 1 está eletricamente neutro. Pessoal, não, né? 1 é um cátion. Então a letra A está errada. 3 é um ânion monovalente. Queridos, o 3 é um ânion bivalente. Então a letra B está errada. C. 1 e 3 são espécies químicas isoeletrônicas. 1 e 3. Vamos voltar lá. Cadê? 1 e 3. Cadê o número de elétrons? Ó, 1 e 3. Sim, eles têm o mesmo número de elétrons. Então são espécies isoeletrônicas. 15, alternativa letra C. Galera, é um assunto bem fácil, mas é muito importante, você tem que dar uma atençãozinha para isso também. Um abraço, até a próxima lista. Tchau!